Tá ok. Pode começar. Amém, amadas. Dando continuação aqui a leitura, né, para o 49, terça passada, e continuamos a partir do 50 até o 24, versículo 2. Amém? Primeiro tópico fala sobre o sepultamento de Jesus. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, envolveu-o no lençol de linho, e o depositou no túmulo coberto em rocha, aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo foi ali depositado. Então, se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Mas, no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo e encontraram uma pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio. E não acreditaram nela. Sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa do que havia acontecido. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu queria voltar só um pouquinho no texto. Bom dia para quem eu não vi, agora já está cheia a telinha. Eu queria voltar só um pouquinho no capítulo anterior para destacar 4 coisas que eu acho que vale a pena. Primeiro, é a fala do ladrão na cruz, que está no versículo 40. Ele, quando o outro fala lá para Jesus, salva você e salva nós, ele vira e fala assim: você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte. Nós estamos passando um tempo de pandemia. Eu acho que a coisa mais evidente que nós tivemos foi a visão da morte, né? A presença da morte, né? Então, eu acho que era um versículo bacana da gente destacar por causa disso. Me chamou muito a atenção, depois que a gente terminou a lição da semana passada, depois me chamou muita atenção esse versículo, essa pergunta: você não tem Deus nem mesmo diante da morte? Será que o nosso mundo que presenciou essa morte não teme a Deus mesmo diante de, né,
Então, é uma pergunta bem interessante essa do ladrão. E uma boa pregação para as pregadoras aí, daria uma boa reflexão e uma boa pregação evangelística. O versículo 46, o véu que se rasga, né? Esse caminho aberto até Deus. Era preciso que acontecesse para que esse véu se rasgasse. O testemunho do romano, Roma testemunha, Pilatos diz que ele não encontrou nada de errado em Cristo, e esse centurião romano, é centurião aí, só ver se eu não estou falando besteira, quando o oficial romano, esse oficial romano, ele fala, realmente esse homem era um justo, né? Isso é um testemunho muito importante da justiça do Senhor. E as mulheres que ficam. Aí tem um versículo que eu queria destacar para introduzir o tema de hoje. Mas os amigos de Jesus, isso é o 49, mas os amigos de Jesus, na tradução da NVI, eu vi que na tradução mais comum, antiga, fala os companheiros de Jesus, né? Mas eu gostei dessa tradução, os amigos de Jesus, incluindo as mulheres que o seguiam desde a Galileia. Olha que legal, as amigas, né? Olhavam de longe. Aí, quando eu li isso, eu me lembrei daquele hino do Ademar de Campos, que Deus... Eu até fiz uma oração de gratidão pela vida daquele irmão, porque quantos hinos inspiradores ele tem, né? E aí eu me lembrei que ele é melhor ser amigo de Deus, né? Caminhar seguro na luz. Como é bom ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, né? Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, essa amizade, né? Um Deus amigo, Jesus é um Deus amigo. Eu gostei aí desse final. E agora, então, vamos introduzir. Esse trecho é o trecho das mulheres, né? Deixei ele em destaque, não botei os homens aí, porque é o trecho das mulheres. Tá bom, tem o José de Arimateia, mas tem o Pedro, que desconfia, mas o capítulo é das mulheres. Então, vocês vão me dizer aí o que vocês estão vendo nessas mulheres. Tirando. A gente pode ver aqui, né, Edith, o carinho, o amor, a atenção dessas mulheres em todo momento, né? Maria Madalena, principalmente, a gratidão dela, né? Logo após o livramento que Deus, né, dela, ontem eu estava até vendo um filme de Maria Madalena, onde o Senhor liberta, né? Tem um trecho do filme que até Nicodemos tenta, vai lá e ora, mas não consegue, ele até sai com medo, né? E, de repente, ela tem um encontro com Jesus na rua e Jesus faz o milagre. E ela estava tão, assim, já sem fé, era uma mulher de Deus, era uma mulher daquele, porém, ela já não acreditou chegar, oraram por ela, e ela não te conseguiu. E aí, de repente, surge um homem, né? Jesus ali, e orando, né? Enfim, aquele encontro. E quando ela consegue identificar que é Jesus, ela não consegue dele, né? E fica ali, e enfim, logo que ressuscitou, foi a primeira pessoa que as mulheres, desde elas estavam ali, e nesse momento ali preparou especiarias para que no momento, porque assim, ele foi avisado, aqui fala, né? Ele preveniu vocês na Galileia que isso iria acontecer, né? E elas, meio que, então a gente vê diante
todos os discípulos que ouviram também, mas no fundo, não acreditaram, pois se surpreenderam, cada coisa que acontece, mesmo estando ali ao lado, né? E trazendo para o nosso mundo de hoje não é muito diferente. A gente sabe que o Senhor ele tem todo o poder. E muitas vezes nós nos surpreendemos com algum milagre, com algo que acontece, né? Mas eu sei que aqui o destaque, né, é o cuidado dessas mulheres, né? Elas seguiram ele na hora do sepultamento para ver aonde iriam realmente colocar o corpo de Jesus. E eu imagino a ansiedade para que chegasse o terceiro dia e elas irem lá, né, comprovar esse momento que eu acredito que naquele momento elas lembraram que isso iria realmente acontecer, né? Mas antes desse acontecimento, mesmo ele, né, morto para elas, ele não estaria morto, mas elas queriam ter aquele cuidado, prepararam especiarias, né, para estar ali cuidando, para estar ali demonstrando o seu amor, o seu temor, a sua enfim, eu acho resumido realmente é o amor, né, que está em primeiro lugar. E eu vejo assim, nesse tópico aqui que a gente leu em relação à morte de Jesus, a importância dessas mulheres nesse momento, né? E a surpresa também, que às vezes, como eu já falei, a gente se surpreende com algumas coisas ainda. Será que realmente foi um milagre? Né? Sendo que nós que estamos cada dia buscando o Senhor para cada dia nos aproximar, o milagre ele tem que ser assim coisas de rotina, coisas que a gente tem que crer, jamais duvidar, né? E assim, não deveríamos nem se surpreender, nos surpreender, né? Porque ele é mestre do milagre, ele é tudo, né? Mas a gente consegue ainda, né? Ficar surpresa. Achei bem interessante, me chamou muita atenção nesse aspecto. Muito legal, Rose, muito legal. Deu umas cortadinhas, mas depois ficou firme. Achei bacana Menina, do amor, né? Essa questão do amor, eu fiz uma meditação falando sobre que aquelas pessoas que são forjadas por Jesus, e forjar implica em dor, né? Implica em ser lapidado e batido, elas amam o mestre, elas amam o mestre, né? Então, Maria Madalena foi forjada na dor para seguir, né? É legal ver o nome delas registrado, é legal, porque não tem nome, mulher não tem nome, e aqui não, aqui está registrado, né? Então, bacana essa sua reflexão, Rose. Mais alguém? Eu fui remetida lá para o nascimento de Jesus, pensando que no nascimento dele foi tudo tão sobrenatural, né? E que ele foi tão no contrassenso social, né? O anjo apareceu para os pastores, que eram aqueles esquecidos, aqueles à margem da sociedade. E na ressurreição dele, ele aparece, essa notícia chega primeiro para as mulheres, que também eram, né? Ninguém nem cria no que elas falaram, né? Ninguém nem acreditava, não tinha poder, né? A mensagem delas não tinha voz na sociedade. Então, que o tempo todo, né? Jesus está nesse contrassenso social. E me entristeceu, eu fiquei pensando, caramba, isso já fazem mais de 2000 anos, e as coisas ainda continuam assim, né? A gente ainda tem um monte de pastores por aí, a gente ainda tem essas mulheres sem voz, né? E como é necessário, né? Esse Jesus vir, esse Jesus ressuscitar para meio que dar uma igualada nisso, né? É, e encher de coragem esses corações de pastores e de mulheres, né? Para sair apregoando, contando essas boas novas, né? Sair por aí alardeando que tem um Cristo vivo, né? Que não está mais lá. Eu fui remetida para essa reflexão de como Jesus, desde o nascimento dele, esteve sempre
no contrassenso social, né? Assim, e a gente, depois de tanto tempo, ainda está nessa situação. É, Fala, Edna. então, eu lembro, essa passagem eu acho muito bonita, mas em João fica muito mais claro como Jesus fala com Maria, né? A primeira vez os anjos vêm e fala com Maria, mulher, por que está chorando? E ela não entende o que está acontecendo, né? E ela é, pergunta, por que levaram meu senhor, né? E depois Jesus vem e aparece para ela, mulher, por que está chorando? E ela não entende aquilo, porque ela continua a chorar. E Jesus percebe que não adiantava chamar ela, tinha que chamar ela pelo nome, né? E ele fala, Maria. Né? Quando vira, essa passagem é muito linda, porque quando ele fala Maria, né? Ela sente lá dentro, sabe? É o meu mestre que conversava comigo, que eu fazia coisa errada e estava lá Maria, sabe? Toda hora. Quando Jesus fala Maria, ela reconhece Jesus, né? Então, toda vez que eu vou ver essa questão da ressurreição e eu vejo Maria, eu me lembro disso, né? A gente quer ouvir o nosso nome, né? O nosso nome é incrível como Deus fala com a gente, Edna, né? Edith. Aí a gente sente Deus mesmo, sabe aquele negócio, o Senhor está comigo, é Ele que está falando comigo, né? Porque quando foi os anjos, falou mulher, quando Jesus foi lá, ele não conheceu, mas quando Jesus falou com ela, Maria, né? Ela se envolveu naquilo, ela se lembrou do mestre. Aí sim ela reconheceu que Jesus estava ali, que tinha ressuscitado. Essa passagem é uma das passagens que me comove muito, né? Da ressurreição de Jesus, quando Jesus fala a Maria, né? Eu penso que Maria devia ser aquela mulher, né? Já como ela era íntima, Maria ser aquela mulher que toda hora Jesus precisava estar chamando ali, Maria, Maria, né? E aí ela reconhece, porque era aquele que estava orientando, orientando durante o período que estava com ela. Então ela reconheceu a voz de Jesus naquele momento. Isso eu acho muito, isso me comove muito. Além de ser um Deus presente, amigo, é um Deus relacional mesmo, né? Que sabe o seu nome, né? Isso é muito, muito bonito mesmo. Quando ela fala, e quando ele fala Maria, e ela responde mestre, Rabi, né? Ah, então, agora, verdade, né? Muito, muito bonito isso. E eu acho muito legal de serem mulheres. Eu já falei para vocês que eu tenho certeza que a Bíblia é a palavra de Deus, e quando alguém me pergunta por quê, eu cito Lucas 8, quando fala que iam as mulheres, ia Jesus, iam os discípulos com ele, e as mulheres que os sustentavam. E penso assim, durante a história, os homens que reescreveram, né, escreveram, copiaram o texto da Bíblia, como eles devem ter tido vontade de mudar esse trecho para colocar, para omitir que eram as mulheres que sustentavam eles, né? Mas o Senhor não permitiu, porque essa é a palavra de Deus, não é a palavra do homem, né? E aí, além de tudo, ele aparece primeiro para uma mulher, para mulheres, né? Aqui não fala que ele apareceu para elas, né? Mas como a Edna bem lembrou, em João fala que ele apareceu. Então, e o testemunho, né? O Senhor nos chama para sermos testemunhas. Foi para isso que ele chamou aquele grupo ali, ser-me-eis testemunhas, não é esse o chamado de todos nós? O primeiro chamado de todos nós é para sermos testemunhas, né? E a primeira testemunha, uma mulher, né? A primeira que deu testemunho da ressurreição foi uma mulher, né? Deu testemunho para Pedro, inclusive, que não acreditou, mas ela deu testemunho para aqueles homens que a gente hoje fala com tanta, né, ênfase, Pedro, João, mas foi uma mulher que deu esse testemunho. Isso é muito significativo mesmo, essa voz feminina que existe nos evangelhos, essa voz que não foi omitida nem por cultura da época, cultura do tempo,
né, pela passagem do tempo. Isso não significa que é melhor ou que é pior, não é isso que nós estamos dizendo, mas isso significa que seres humanos diante de Deus são seres humanos, não tem, né, essa figura. Pois não, minha prima. Eu acho interessante que elas seguiram a cena, né? Elas acompanharam José levando o corpo, seguiram, né? Aqui na atualizada, que é aquela mais antiga, fala que elas seguiram José para saber onde era o túmulo e foram descansar no sábado, como era por lei, mas antes prepararam os aromas. Elas foram para o túmulo depois, no domingo, com uma missão. Elas não foram lá só por curiosidade, vamos ver se a pedra está lá. Não, elas tinham um propósito, né? Embalsamar, perfumar o corpo de Jesus, né? Então eu acho isso legal também, porque elas sabiam o que lhes devia, né? Elas tomaram uma atitude. Não sei se foi designado a elas por alguém que elas fizessem isso, mas elas eram mulheres de atitude. E isso, a série The Chosen, né, que eu não assisti agora que voltou, né? Mas mostra muito a presença das mulheres ao lado de Jesus, né? A irmã que citou, acho que foi a Edna, não sei se é essa série, mas elas eram muito presentes, né? E você falou da que mantinham, né? E aqui fala que Joana estava lá, né? Parece que Joana era uma das investidoras, né? Esposa de Cusa, né? Que fala na palavra. Então, eu acho isso assim tremendo, entender que elas sabiam que elas estavam indo ali com um propósito, né? Mal sabiam elas que o propósito era muito maior do que esse. Então, quando a gente anda no propósito daquilo que Deus tem para nós, muitas vezes nós somos surpreendidas, porque a gente acha que a gente vai só chorar diante daquela situação, porque as lágrimas impediam elas muitas vezes de ver. Depois nós vamos ver que aqui no caminho de Emaús isso acontece também, né? Elas foram lá, elas estavam emocionadas, elas estavam tristes, o mestre foi, o mestre morreu, mas elas tinham uma missão, e quando elas chegaram lá, a missão era muito maior, né? Que era elas verem o túmulo vazio e anunciarem, ainda que sabendo que elas podiam não ser ouvidas. Né? Que isso aqui é tremendo, que todo mundo vai lá averiguar para ver se... Né? Lá em João fala que Pedro foi rápido e o outro foi correndo na frente. Ah, a mulher que falou, vamos lá conferir se isso é verdade, né? Eu acho isso aqui demais, né? Porque depois, no fim do capítulo, vai voltar essa fala. As mulheres não falaram, né? Então, assim, mas Pedro teve que ir lá para confirmar se era verdade, né? Mas não importa, elas foram e continuaram indo, né? Cumprir, porque depois, quando Jesus ascende lá em Atos, fala que a Maria estava lá e as mulheres estavam lá, né? Então, eu acho isso assim tremendo. A gente entendeu o nosso propósito, né? A gente não precisa querer ter o propósito do outro, nem do homem. Basta a gente entender nós como mulheres o que é que Deus tem para nós hoje, onde nós estamos, né? Eu amo também essa cena aqui, eu acho isso aqui, o capítulo até o fim é sensacional. Essa questão também que você falou aí do José, que elas seguiram José, né? Legal a gente pensar também que a gente olha para os fariseus, para o Sinédrio, como se eles fossem uma coisa só, né? Mas José de Arimateia era parte do Sinédrio, né? Aqui na minha Bíblia até fala que Nicodemos e José estavam juntos nesse negócio aí. E eles... Num comentário. Uhum. E como aceita, ele não faz acepção de pessoas mesmo. Não tem essa pregação de que o Senhor veio para os pobres. É uma pregação meio torta, porque não é pobre de dinheiro. Deus veio para nós que somos pobres, os pobres de alma, que não teria condição de se salvar, que não teria condição. Deus veio para esses, né? E, então, essa questão do acolhimento, da ação social, isso é fundamental, mas isso não é por uma questão divina, mas é Deus em nós, é o amor de Deus em nós que faz com que o nosso coração seja generoso, é a gratidão pelo tanto que Ele nos dá que faz com que eu divida, né? Mas o Evangelho é pregado a todos, né?
E como Deus levanta pessoas de certo poder para cumprir os propósitos dele, porque é Deus que coloca. Deus colocou esse Nicodemos. Foi Jesus que não falou para Nicodemos, lá no capítulo 3 de João, é uma pintura de Jesus, né? O cara vai de noite para falar com ele, e ele aceita, e tudo bem, e ele acolhe Nicodemos, e fala com Nicodemos na língua de Nicodemos, né? Imagino que José de Arimateia, como a Angélica falou aí, né, ouviu essa história dele, e aí José de Arimateia, que era um homem justo, que não concordou com o que o Sinédrio fez. Então, às vezes, acho que nós temos uma tendência, nesse mundo polarizado, vamos voltar nesse assunto, né? Nesse mundo polarizado, a gente rotula e bota todo mundo numa panela só, e esquece que não é bem assim, que há justo, né? Tem um pastor lá de Porto Alegre que eu ouvi, que foi o que eu fui com ele para Cuba, e lá em Cuba ele fez uma mensagem sobre o versículo que Paulo fala, Paulo fala aos romanos, diga aos santos da casa de César que tal coisa lá, ele fala alguma coisa. E aí o título da mensagem é Há santos na casa de César, né? Há justo, naquele lugar que você olha e você fala, não, aqui não tem como, né? Mas tem, né? O José de Arimateia aí era um homem justo, fez parte daquele grupo, mas não se misturou com aquele grupo, né? Não teve problema com a imagem dele, porque ele foi lá pedir o corpo para Pilatos, né? Imagina os pares dele, mas você vai atrás desse andarilho aí e tal, mas ele foi lá pedir o corpo, o respeito, né? Eu já tinha dito isso, acho que na leitura de Marcos, o respeito pelo corpo, pelo luto, né? Esse corpo que ia ser glorificado por Deus, né, foi preservado ali por José. Uma coisa interessante, isso foi cuidado na morte por José, né, envolvido ali. Foi aberto um túmulo novo por conta da questão financeira de José, né, porque ele tinha recursos para isso, que talvez outras pessoas não tivessem, né? Então, esse cuidado também da gente não rotular as pessoas e descartar as pessoas por causa do grupo social. É tão discriminante a gente olhar para uma pessoa na rua e falar, ai, tenho medo, parece que é bandido, quanto olhar também e falar tudo quanto é político não presta, tudo é bandido, né? Quer dizer, é tão preconceituoso, porque Jesus e Deus não olha esses grupos, né? Jesus e Deus olha o indivíduo, a Maria, como disse a Edna, aquele que ele chama pelo nome. E tem gente que está lá na política e que é chamado pelo nome. E a gente vê a diferença que isso faz, né? E não é só por causa das boas ações, mas pelo testemunho, né? Então, interessante esse texto aí. Outra coisa que me chamou a atenção, desde que a Rose falou, foi essa questão de quando a Maria corre e vai lá procurar, o anjo faz uma pergunta: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Quando é que a gente procura na nossa vida um Jesus morto, um Deus morto? Quando vocês fazem isso na vida de vocês? Quando vocês deveriam procurar, quando nós deveríamos procurar um Deus vivo? O que vocês acham dessa pergunta? Bom dia, meninas, tudo bom? Bom dia, Adri. Eu acho que como já vem sendo descrito, a tristeza, ela nos tira, acho que a visão de um Deus vivo, né? Acho que quando a gente passa por momentos assim, que o coração sangra, a gente perde essa noção que o nosso Deus, ele vive, ele é soberano, né, em todas as coisas. E aí a gente começa a questionar, no caso, né? Começa a procurar entre os mortos, né?
quando a gente passa pela dificuldade que vem sangrar o coração, a gente pensa que com aquela dificuldade Deus também morreu. Deus também não tem poder, não pode fazer nada, né? Então eu vejo que ela estava envolvida em intensa tristeza, né? Então não tinha como elas procurar vida em meio à tristeza, né? Quem passa pelo luto, e as pessoas sempre falam, né? Não há vida, parece que não há vida. Você não consegue mais enxergar a vida. Você está vivo, mas você não enxerga mais a vida, né? Então eu acho que é nesses momentos que a gente muitas vezes algo que a gente almejava morreu, muitas vezes a gente acha que Deus também morreu. Uau! É isso mesmo. Exatamente isso, né? Procurar esse Deus vivo dentro de mim não é sempre fácil, né? E para encerrar, a figura, bom, os nomes citados aí, que é muito significativo, né? Maria Madalena, Joana, a Maria, mãe de Tiago, né? E as outras mulheres que os acompanhavam desde a Galileia. Não é uma coisa que elas chegaram ali e sentaram na janelinha, não, elas já vêm desde lá, né? Acompanhando. E aí fala em que Pedro, para eles, porém, a história pareceu absurda e não acreditaram. Tem uma mensagem do pastor Ed René que eu achei muito bacana, que ele chama, o nome da mensagem, se vocês quiserem ouvir depois, chama Coisas de Mulher. E ele fez, acho que num dia das mães, ou num dia das mulheres, alguma coisa assim, em que ele fala que parece, quando os homens eles não querem dar muito crédito para que a gente fale, isso é coisa de mulher. Né? Jesus ressuscitou, deve ser coisa de mulher, isso aí elas são meio de alucinar, elas são muito emotivas, não percebem que a emoção mistura com tudo, coisa de mulher, né? E ele foi muito essa mensagem com isso. Então, é isso. E esse túmulo está vazio, aleluia. Aleluia. Glorifiquem a Deus hoje por esse túmulo vazio. Buscar, como a Adriana falou muito bem, aquilo que está morto dentro da gente precisa ressuscitar como renovado como Cristo, né? Buscar esse Deus vivo dentro da gente, deixar de falar de um Deus que está morto, que tem poder, mas não me olha, que não se relaciona comigo, para passar para esse Deus relacional, esse Deus vivo, esse Deus que não está ali, que eu não vou procurar em lugar de morto, eu vou procurar ele no lugar dos vivos, entre os vivos. Amém? Amém. E é Amém. interessante, rapidinho, está encerrando, eu sei. É interessante que muitas vezes, Edith, nós vemos, às vezes temos essa sensação de que Deus, nessa pergunta aqui que você fez, quando vemos que Deus não está vivo, né? Foi mais ou menos a isso. Ou porque vocês procuram entre os mortos o que vive, foi isso. Muitas vezes a gente faz o quê? A gente pede algo, anseia por algo, que muitas vezes nem vai edificar a nossa vida, e Deus sabe todas as coisas, e dá tudo aquilo que a gente pede, mas de acordo com a vontade dele, né? E a gente, às vezes, se decepciona quando não acontece, e aí a gente vê, oh, meu Deus, me abandonou. Eu acredito que também é bem por aí, né? Quando não é feito a nossa vontade, ou seja, o nosso ego se decepciona, aí a gente acredita, mas Jesus, Deus não está vivo? E não faz, e não ouve, não faz, né? Infelizmente, ainda pensamos assim, muitas vezes. Um Deus que não vive em mim, né? Um Deus que não é para mim e não em mim, né? Então, exatamente, para mim. Eu estou terminando um pouquinho, mas se alguém quiser falar, pode falar, tá? Me interrompa. Mas eu estou terminando um pouquinho antes para poder fazer uma proposta para vocês para o ano que vem. Eu acordei cedo, animada hoje eu estou pilhada. Preciso acabar. Amém. Mas, assim, a direção que Deus me deu foi que eu oferecesse para vocês 3 opções, que durante a semana vocês orem sobre elas
e aí na terça que vem, que vai ser o nosso último encontro, aí a gente decide, tá bom? Pode ser? Então, as opções são mais ou menos conhecidas. Eu pensei em Atos, né? Por quê? Porque Atos é um livro que vai falar muito sobre a igreja, o início da igreja, como é que essa igreja de humanos se formou. Isso tem muita lição para a igreja de hoje, mas muita lição. Atos tem 1.007 versículos. Nós teríamos que ler em média, assim, uns 33 versículos por dia, em cada encontro. Eu fiz mais ou menos a separação, dariam 38 encontros aproximadamente. Então, seria quase como Lucas. A gente teria uma amplidão grande. A gente talvez pudesse repensar, se fosse estudar Atos, de em julho não ter um mês de férias, mas ter 15 dias, para a gente não ficar tão até dezembro como a gente está agora. Então, Atos é essa opção. Amo o livro de Atos, amo perceber a história, ler o livro de Atos, depois ler, por exemplo, as cartas de Paulo e fazer referência da igreja para a história é muito legal, vale a pena. Estou vendendo o livro de Atos aqui, mas eu vou vender os outros também, tá? E quem escreveu foi Lucas, então nós vamos falar a mesma língua de Lucas, vamos continuar na mesma, que nós somos fãs, né? Nós já dissemos que quando chegarmos no céu, vamos perguntar quem é Lucas aqui e vamos pedir autógrafo, né? O segundo livro que eu pensei, obviamente, foi um livro que o ano passado a gente pensou em estudar, mas acabou voltando para Lucas, que é o livro de João. O livro de João tem 879 versículos, inclusive o maior versículo da Bíblia. Mas João é um texto um pouco mais denso, então valeria a pena a gente ler um pouquinho menos por dia. Eu fiz uma média de mais ou menos 23 a 28 versículos por dia. Dariam 33 dias nessa média, tá? João é o evangelho da águia, né? Se a gente for para o Apocalipse, vocês vão ver lá que no Apocalipse tem 4 seres viventes. Um dos seres viventes é a águia, aquela que vê por cima. Então, João é a visão do mesmo evangelho que a gente já leu em Marcos, o mesmo evangelho que a gente já leu em Lucas, só que um olhar de cima da divindade, né? Uma águia que voa, né? Eu sou suspeita, porque também eu amo o Evangelho de João, para mim é o Evangelho, é o mais divulgado no mundo, né? E a outra opção, que eu também pensei, aí eu nem conversei com a Cícero e com a Heloísa, vou falar a revelia delas, depois elas brigam comigo se precisar, é a gente estudar Apocalipse. Nós estamos estudando Apocalipse esse ano, tem sido desafiador. Uma parte, eu vou ser bem honesta para vocês, eu tive uma boa revelação de Deus sobre o que significava, mas uma parte eu não tive. Tem muitas vezes que eu olho e não entendo nada do que está escrito ali, tenho que andar na fé, que algum dia eu vou entender. Então, é um livro desafiador. Não sei se a gente está em época de ler Apocalipse, nós estamos nos últimos tempos, né? Apocalipse tem 404 versículos, ou seja, ele é bem menor. Eu pensei, que a gente consegue fazer em de 26 a 30 dias, mas aí a gente pode incluir, eu posso incluir alguns versículos no Antigo Testamento que faz referência. Aí eu teria que me planejar bem para a gente estudar, que faz referência, que tem eco, né? Aí poderia a Edna, que é teóloga, me ajudar também a fazer essa conexão. Tem versículos de Isaías que reflete ali, tem versículos de Daniel, muitos de Daniel, mas também tem coisas lá de Moisés, do Êxodo, simbologias de lá que a gente poderia ler paralelo, né? Então, aí seria mais um estudão mesmo de Apocalipse, não só uma leitura. Essas são as minhas 3 opções para vocês. Vocês olhem, coloquem diante de Deus, e eu sei que o que Deus colocar para vocês, no coração de vocês, nós vamos decidir junto, mas vai ser a vontade dele para 2023. Beleza? Amém. Beleza, amém. Então é isso. Então vamos orar para encerrar.
Meninas, Edith, posso só falar uma coisinha, Edith? Eu estou sem Claro. vídeo, né? Não sei o pode. que acontece aqui. Eu e a tecnologia, a gente não é muito amiga. Hoje é meu último encontro com vocês aqui da Bahia. O próximo eu estarei já em São Paulo, né? E foram 3 meses muito abençoados e de muito aprendizado. E estar com vocês e minha terapeuta particular, Dite, foi muito importante. Então, eu queria agradecer muito. E, para mim, o que vocês escolherem, como eu nunca nem li a Bíblia, será um grande aprendizado, tá? Muito obrigada. Não vai fugir, não. Vai orar também e vai pedir para Deus te revelar também. Né? Tá bom. Aqui é durona. Não, tá bom. Mas eu não sei se vocês viram uma postagem que semana passada eu ganhei numa loja aqui, um livrinho de João. Opa, olha lá, vai Eu orando. mandei para vocês, eu pus lá, eu ganhei o livrinho de João, Legal, numa loja aqui. legal. Tá. Bom, então vamos orar. Quem é? Deixa eu só falar, eu não falei ainda, bom dia. Bom dia, Esther. Eu estou aqui, gente, estou na minha lida aqui, grande, mas Deus é bom. Eu queria só falar uma coisa que foi muito gostoso hoje, ouvir o estudo e praticamente a Angélica, Adriana, todas, mas Edna, Adriana e Angélica disseram aquilo, enquanto elas diziam, estava segundo, assim, quase que um delay só do que Deus falava assim no meu coração enquanto elas falavam. Então, aí eu me lembro de como que Deus fala que quando a gente, se 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, Deus está aqui, né? Amém. E a presença dele é visível aos olhos do nosso coração, porque ele confirma, ele fala pela palavra, ele chama pelo nome, né, Edna? Delícia ouvir o nosso nome. E como quando diz que as mulheres estavam preparando, né, elas seguiram, observaram José para ver onde ele ia, é lá que o corpo vai ficar. Se prepararam para depois cuidar do corpo. E aí teve uma coisa que eu fiquei pensando, que foi a única que não foi citada, é assim, elas tiveram que esperar o sábado. Gente, o que é uma espera de um sábado para uma mulher preparada com tudo na mão, né? Então, como isso também fala ao nosso coração, né? Às vezes a gente se prepara para tudo, né? Ali empolgada no amor de Deus, naquela desejo de servir, mas às vezes você precisa esperar um sábado. Porque aquele tempo de descanso estava planejado, Deus faz tudo perfeito, precisava do sábado, que era só no domingo que elas iam encontrar o corpo de Jesus vivo, e que daí ele ia chamar Maria pelo nome, né? Então, que delícia, que bênção saber que Deus está conosco, a palavra dele é viva mesmo, ela vai movendo o nosso coração cada vez mais para amá-lo, e acho que as mulheres são escolhidas esse senso de urgência que a gente tem, por isso que foi Maria a primeira a falar. Porque para nós, Jesus tem até que nos domar, né? Porque se deixar, a gente sai falando tudo, né? E às vezes não é tudo, é só uma parte. E às vezes tem que esperar um sábado. Então, muito gostoso todos esses ensinamentos e perceber Deus conosco. E Cristina, ora sim, você não está fora da turma, você não conhece João, não tem problema, você está conhecendo a Deus, experimenta perguntar para ele que ele responde, e pelo nome, tá bom? Beijo para vocês, muito obrigada, o estudo hoje foi delicioso. Amém. Eu estou rindo com a postagem do chat aqui da Dilza. Eu estou aqui querendo ler os 3 livros ao mesmo tempo. Estou curiosíssima para ler e revelar Apocalipse, mas me anima a ler Atos, porque eu acho que vai ser uma aventura, pois esse livro nos faz relacionar com a atualidade. Agora, João, ele andou com Jesus, né? Eu acho que eu estou inclinada para João. Eu me diverti com a postagem dela aqui. Dilza, você consegue orar por nós, então? Edith, Consigo, só sim. queria
Só Pode pedir falar. oração. A gente viveu o extremo, né, esses 15 dias. Lembra que eu pedi para aquela jovem, né, que ela veio a falecer. E agora, esse final de semana, a gente perdeu. Ele foi meu aluno, 32 anos. Um rapaz, assim, maravilhoso. Deixou uma filhinha de 10 anos, tirou sua vida. Assim, ninguém sabe o porquê. Quando eu falei aqui sobre essa tristeza, né? De que, sabe aquele, como diz você, sabe um menino perfeito, tudo, como diz assim, um menino crente, sabe aquele. E ninguém sabe o porquê. Quinta-feira a gente foi abatido por essa tragédia, essa família, três irmãos, uma mãe e um pai, que estão assim desolado, uma esposa e uma filhinha de 10 dias, né? Que Deus possa ressuscitar para eles nesses dias, porque só, ainda bem que é só Deus mesmo, porque a gente não tem a força para prosseguir, tá bom? O nome da mãe dele é Cristina, o nome da esposa dele é Bruna. Bom, então a Dilza ora por nós e por essa família em especial. Ora agradecendo a Deus pelo pastor Edmilson, que teve boas respostas lá também, viu? Então, pode Tá orar, bom. Dilza. Senhor Jesus, Deus, Pai de amor, nós queremos te louvar e te agradecer por essa manhã, Senhor, por esse tempo especial que o Senhor nos reservou. Nós estamos aqui distantes uma da outra, usando a internet, Pai, mas como é gostoso nos sentirmos assim unidas pela Tua palavra, Pai. A distância some aqui nesse momento, o Senhor nos une em pensamentos, em sede e vontade de aprender de Ti, de andarmos nas Tuas veredas, Pai. Obrigada por esse tempo especial, obrigada pela vida de cada uma das irmãs que, assim como eu, vem aqui aprender e acabam umas ajudando as outras com as suas reflexões. Obrigada porque o Senhor age em cada uma das mentes, em cada um dos corações, trazendo revelações, trazendo transformações e cura específica para cada uma de nós, Pai. Obrigada porque o Senhor é esse Deus cuidadoso, único, especial, grandioso. Obrigada por como o Senhor se apresenta individualmente para cada uma de nós, Senhor. Obrigada pela vida da Edith, que se dispõe a trazer a sua palavra com tanta luz para nós, Pai. Continua preparando essa sua serva, Pai, para continuar nos edificando com os seus ensinamentos. Obrigada porque o Senhor tem cuidado dela e falado com ela de forma sobrenatural, Pai, e tem dado a ela tantas condições de nos revelar a sua palavra, Pai. Nós precisamos, temos sede dela, pedimos que o Senhor continue avivando o nosso coração com essa sede, com essa vontade de conhecer-te cada vez mais, caminhar cada vez mais no teu evangelho, Pai. Continua nos dando esse fogo, esse desejo de aprender mais de ti no próximo ano também, revelando para nós qual o melhor livro para ler. Fala com cada uma de nós nesse tempo, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor estenda as suas mãos sobre o dia de cada uma de nós, porque o Senhor é esse Deus único, grandioso, onipresente, onipotente, que pode estar em todos os lugares e cuidando de cada uma das necessidades, sejam elas de trabalho, sejam elas de saúde, sejam elas de relacionamento, de questões familiares, Pai. Eu não sei como está o coração de cada uma das minhas irmãs, mas eu creio, eu confio que o Senhor é aquele que pode e que vai cuidar de cada uma das coisas. Por isso eu clamo a Ti, Paizinho, coloco cada uma dessas vidas. Em especial, Pai, eu quero agradecer-te pelo Teu agir na vida do pastor Edmilson, que tem recebido as suas respostas, Pai. Obrigada pelo seu agir na vida dele. Continua cuidando de qualquer necessidade, Pai. Continua se fazendo presente de forma sensitiva. E também, Pai, eu quero colocar a família desse rapaz mencionado pela Adriana, que de forma tão, tão dura, Pai,
deixou esse plano aqui. Mas eu peço que o Senhor também abrace cada um dos membros da família, que o Senhor esteja lá, que eles possam sentir, Pai, a sua presença, o seu cuidado, o seu acolhimento, porque a situação é difícil, para que nós possamos entender, aceitar e compreender, mas sabemos que está sob o seu controle, que o Senhor está no comando de todas as situações e que o Senhor não vai desperdiçar nenhuma lágrima, Pai. O Senhor vai recolher todas elas e vai consolar cada um dos corações, Pai. Pedimos especialmente por essa mãe, por esse pai, por essa esposa, por essa filha, Senhor. Entendemos que é difícil e por isso nós clamamos a Ti, porque não há outro que possa fazer o que só o Senhor pode fazer num momento como esse, Pai. Esteja lá de forma presencial, acompanhando cada um destes. Esteja com as famílias enlutadas como um todo, Pai. É sempre duro perder um ente querido. Tem outras pessoas nessa situação também, Pai, e eu clamo por elas, clamo pela sua grandiosidade, porque a tua palavra fala da eternidade, Pai, e é nisso que nós precisamos crer, é assim que nós queremos viver, não para as coisas deste mundo, Pai. Nós sofremos com as coisas deste mundo, mas queremos lembrar que o Senhor fala numa eternidade, que o Senhor nos traz essa esperança. Seja assim com cada uma dessas pessoas, com cada uma dessas famílias sofridas, Paizinho. Eu te agradeço muito pelo que o Senhor é em nossas vidas. Te agradeço pelo que o Senhor vai fazer ainda por cada uma de nós nesse dia e nos próximos, Pai. Te agradeço porque o Senhor é um Deus relacional, presente. E eu deixo todas essas questões nas suas mãos, todas essas dores e todos esses sofrimentos, porque eu creio que o Senhor há de cuidar. Amém. No santo nome de Jesus. Amém.